Filmes animados. Quando esse tipo de mídia vem à tona, é muito fácil pensar que se trataria de um filme infantil. A maioria já pensa em personagens coloridos, piadas bobas e até mesmo uma história bem fofinha. E realmente, isso foi verdade por vários anos, no cinema mundial e também nas mídias tradicionais, como a TV. Mas já faz um tempo que isso não é regra. Desde a primeira animação mais 18 já criada, várias outras foram surgindo ao decorrer dos anos. E hoje temos uma variedade imensa de animações, seja aquelas mais sérias e violentas, outras com humor mórbido e histórias absurdas, e animações que aparentam ser inofensíveis e fofas, no entanto esconde uma história muito pesada e até mesmo cenas extremamente gráficas. E esse é o caso do vídeo de hoje. Unicorn Wars, ao mesmo tempo que te impressiona com os visuais lindos e encantadores, ele também consegue te deixar sem palavras por conta de várias cenas grotescas e perturbadoras. Olá, meu nome é Nanka e seja bem-vindo a mais um vídeo neste belo canal. Hoje nós falaremos de um filme animado muito interessante que muitos de vocês vêm me pedindo há algum tempo. E garanto que vocês gostarão dessa obra, já que além de muito bem feita, tem tudo que eu geralmente trago aqui no canal. Personagens bizarros, uma história pesada e cenas grotescas. Mas antes de continuarmos, eu peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal. E caso queira me apoiar ainda mais e aparecer nos finais dos vídeos, se torne um membro. Recados dados, aproveitem o vídeo. Unicorn Wars foi lançado em 21 de outubro de 2022. É uma obra relativamente recente, e o diretor foi o Alberto Vasquez, que já tem muita experiência com filmes animados, ainda mais se tratando de assuntos mais adultos. Então já esperem um nível de qualidade técnica muito grande. A história gira em torno de dois irmãos, Azulin e Gordy. Mesmo que os dois sejam da mesma família, a diferença entre eles é extremamente grande. Enquanto o Azulin é mais invejoso, transtornado mentalmente e tendo alguns problemas de raiva, o Gordy é o completo oposto, sendo alguém muito mais bondoso, sensível e frágil, e muitas das vezes acaba sofrendo abuso pelo seu próprio irmão. E guarde isso em sua mente, já que será de extrema importância para o desenvolvimento do filme em si e até mesmo os próximos conflitos que irão aparecer. A animação leva a religião como ponto principal para as guerras que irão por vir, e a história é passada de geração em geração, assim conseguindo doutrinar todos os ursos. Há muito tempo atrás, todos os animais viviam em harmonia no paraíso. Não existiam brigas, inveja e nem mesmo a ganância. E existem duas espécies que temos que dar ênfase nessa história, e isso seria os ursos e os unicórnios. E já vocês entenderão do porquê. Existiu um fatídico dia que um dos ursos acabou encontrando um livro sagrado, que mudaria para sempre o jeito que eles viveriam a partir dali. Após decifrarem aquelas escrituras e botarem em prática o que estava nele, os ursos saíram de animais selvagens para seres pensantes, assim como os humanos. E então, aquele foi o marco histórico para sua espécie. Eles começaram a construir cidades inteiras, inventaram diversas criações e até mesmo criaram a religião, tendo assim o seu próprio Deus. Todos os ursos eram muito devotos a seu senhor. No entanto, existia algo que ameaçava a sua existência e a de seu povo, que no caso seria os unicórnios. Uma ideia foi colocada em suas mentes. Os unicórnios eram seres demoníacos, e os mesmos precisavam ser erradicados. Não demorou muito para que uma guerra santa começasse. Ursos contra unicórnios. E mesmo que eles possuíssem a tecnologia, armas e o conhecimento, no fim, os ursos perderam e foram expulsos do paraíso. Diante a isso, uma lenda tinha sido criada. O urso que fosse capaz de beber o sangue do último unicórnio vivo seria digno o suficiente de liderar o resto da espécie para o paraíso novamente, o lugar que sempre nos pertenceu. Décadas se passaram e essa história foi contada diversas vezes, tendo até mesmo uma Bíblia dedicada para isso. Sendo assim, somos levados para o presente, onde os dois irmãos,
Azulin e Gord estão treinando no acampamento militar para fazer um ataque contra os unicórnios novamente. Todos ali são extremamente jovens, mas o treinamento ainda é doloroso e muito difícil. Eles estavam se preparando para a guerra, a chance de sobrevivência era quase nula. Sinceramente, é como se fosse uma missão suicida. A performance da maioria era bem patética. Os únicos que acabavam se destacando eram o Azulin e o Coco, tanto que o Azulin sente muita inveja dele em várias partes do filme, já que as habilidades do Coco superavam as suas e muito. Dentro do acampamento, conseguimos ver uma cena onde todos estão se arrumando, e cada um se vangloria de algo em seu físico, seja seus pelos macios, um rosto perfeito e um corpo em forma. Azulin, por sua vez, mostra uma preocupação a mais com sua aparência, passando até mesmo maquiagem para esconder as imperfeições do seu rosto. A fofura tende a ser uma forma de status entre os ursos, ou pelo menos entre os soldados. Tanto que o Gord é zoado inúmeras vezes, até mesmo pelo seu irmão, por estar acima do peso e não possuir mais nenhum tipo de beleza. Enquanto Azulin ficava se mostrando para os outros e dizia o quão ele era bonito, um dos recrutas diz sobre seu uso diário de maquiagem e que ele também era feio. Só que escondia isso, e desde o começo, o Azulin mostra que não tem nenhum controle emocional, já partindo imediatamente para cima de seu colega. O único que consegue separar a briga é o Coco, devido à sua força ser superior à dele. O Azulin até tenta atacar ele por trás, mas sinceramente era inútil. E mesmo sendo derrotado, o Azulin diz que aquilo teria consequências. Naquela noite, os dois irmãos estavam dormindo juntos, e o Gord acaba mijando na cama. Desesperado, ele pede ajuda para o seu irmão, que diz que não contaria para ninguém. A única coisa que ele precisava fazer era trocar o lençol durante a noite, e ninguém perceberia o que tinha acontecido. No entanto, eu acho que já está claro que o Azulin é um grande arrombado com seu irmão. Então em seguida ele acorda todo mundo para dizer que o Gord tinha mijado na cama, fazendo com que todo mundo começasse a zoar ele. Chegou ao ponto que o general entrou dentro do dormitório e ainda por cima apelida o Gord de mijão. Já está mais que óbvio que o Azulin não gosta nem um pouco do seu irmão, e ele fará de tudo para transformar a sua vida em um inferno. Mas de onde realmente vem toda essa mágoa? Claro que o diretor poderia colocar que ele só o odeia porque sim, mas aqui os personagens não são tão rasos desse jeito. Para entender mais um pouco do ódio do Azulin, precisamos mergulhar mais a fundo no passado dessa família. Quando ele era muito mais novo, ele e seu pai foram pescar, e já é notório a expressão de tristeza dele. Isso porque o seu pai iria se separar de sua mãe. Azulin questiona o do porquê isso iria acontecer, e seu pai diz que era porque ele era um fracassado. No entanto, o Azulin não engoliu essa resposta, e após perseguir a sua mãe secretamente, ele descobriu que na verdade ela estava traindo seu pai com outro homem. Isso fez com que ele criasse uma raiva gigantesca por ela, e consequentemente pelo seu irmão também, já que o Gord passava o tempo todo com sua mãe. Azulin nunca falou dessa traição para o seu irmão, talvez por realmente o odiar, ou porque ele achava que o mesmo já sabia. Os dias iam se passando e a raiva do Azulin aumentava consideravelmente. A sua mãe sempre estava com um sorriso meigo no rosto, fingindo que nada de errado estava acontecendo. Mas ela não passava de uma duas caras, que não se importava com sua família. O ódio do Azulin era tanto que o mesmo sentiu que deveria fazer justiça com suas próprias mãos. E sem mais nem menos, ele envenenou a sua própria mãe, assim fazendo com que ela morresse. Além de toda a raiva que ele sente por seu irmão, vemos que ele se cobra bastante em tudo que ele faz. O Azulin sempre quer ser o melhor, e isso se deve ao fato que durante a conversa que ele teve com seu pai no barco, o seu pai diz que ele nunca deveria ser um fracassado como ele. Ele precisava ser mais forte, ele precisava ser melhor. Só assim as pessoas em sua volta realmente iriam lhe respeitar. Isso causou um trauma no Azulin. Imagine você escutar isso de seu próprio pai em um momento tão delicado quanto esse. E foi assim que a personalidade do Azulin foi moldada, cheia de angústia, traição, inveja, prepotência e fraqueza, enquanto a do seu irmão foi moldada pelo carinho, amor,
cuidado e por aí vai. É como se os dois representassem o yin e yang. De um lado temos a pureza e do outro a inveja e a ganância. E guarde isso em sua mente, já que será bem importante lá pra frente. Voltamos para o acampamento e conseguimos ver como a doutrinação dos ursos funciona. Por meio da religião, o padre incita várias frases de ódio contra os unicórnios, dizendo que os ursos eram a verdadeira criação de Deus e que os malditos unicórnios tinham roubado as suas terras sagradas e também o seu respeito. A única coisa que restava para eles era a morte. Em seguida, nos é mostrado os generais do alto escalão do exército, e eles estavam falando que aqueles soldados não passavam de erros, e que logo morreriam no campo de batalha. No entanto, isso não tinha problema, já que eles serviriam como uma chama para acender algo ainda maior. O fatídico dia chegou, eles estariam invadindo o Bosque Mágico para tentar encontrar e resgatar outro pelotão que tinha ido mais cedo que eles, e que por algum motivo ainda não tinha dado notícia. Eles então vão para esse bosque, e mesmo com as dificuldades, os primeiros dias foram tranquilos. Ninguém tinha sido ferido e nenhum unicórnio foi encontrado. Mas é claro que não continuaria assim por muito tempo. Eles acabam tendo que parar, pois um dos soldados estava com uma dor no pé, e ao olhar o estado do seu dedo, podemos ver que não estava nem um pouco bom. Durante a exploração do ambiente, eles encontraram algumas larvas, e devido à fome, eles estavam planejando comer elas. No entanto, o padre não permite, e diz que aquelas larvas seriam drogas. E no livro sagrado é dito que era um pecado comer elas. O sargento começa a gritar com o padre e diz que aquilo era uma guerra, e o seu Deus não existia naquele lugar, e que até mesmo Deus poderia esperar um dia. O padre até começa a rebater os seus pensamentos e diz que Deus nunca poderia esperar, mas isso faz com que o sargento fique ainda mais nervoso, e no calor do momento, ele puxa uma faca e faz um risco na sua bochecha, dizendo o seguinte: Deus não tem influência nesse lugar, quem manda aqui sou eu. Chega a noite e todos comem aquelas larvas, assim fazendo com que eles tenham várias alucinações bizarras, já que, como o padre tinha dito, aquilo seriam drogas. No começo era tudo muito divertido, suas pupilas estavam dilatadas e todos estavam sorrindo e dando risadas, mas não demorou muito para que as alucinações ficassem cada vez mais perturbadoras e grotescas. O Azulin viu seu corpo sendo derretido em sua frente. Já um dos gêmeos começou a alucinar que seu irmão era uma lagarta gigante e que estava querendo lhe atacar. Para se defender então, ele começa a criatura com sua faca, até que se parasse de mexer, e no começo do dia, ele descobriu que aquilo não passava de uma ilusão, e na verdade, era seu irmão que estava sendo esfaqueado. Como os dois irmãos eram muito próximos um do outro, e eu diria que próximos até demais, o que sobreviveu acabou não aguentando o peso da culpa, e se mandou de F. O sargento acaba até mesmo vomitando vendo aquela cena. O padre começa a dizer que tudo aquilo era sua culpa e que Deus nunca poderia esperar, o que faz com que o sargento fique de joelhos e comece a pedir clemência, enquanto chora igual uma criança. Mesmo que tudo isso tenha acontecido, eles não podiam simplesmente abandonar a viagem, então eles continuaram a jornada. Não demorou muito para que eles encontrassem o acampamento do pelotão que precisava de ajuda. No entanto, eles estavam um pouco atrasados, já que a única coisa que eles viram foram os corpos abertos dos soldados. A cena é extremamente gráfica, por isso está censurado, mas conseguimos ver para fora, larvas dentro dos buracos de seus olhos e corpos que são impossíveis de reconhecer. Só existia um significado para isso. Os unicórnios, sem piedade alguma, atacou o acampamento dos ursos e fez essas barbaridades. Eles queimam o que sobram do pelotão e vão atrás dos unicórnios. E não demora muito para que eles os encontrassem. Sem esperar um segundo sequer, os soldados começam a atacar eles. E mesmo com alguns feridos no processo, os soldados conseguem finalizar aquela fera. No entanto, havia um problema. Aquele unicórnio não estava sozinho, e em um piscar de olhos, outros surgiram de trás das árvores, atacando e matando cada um do pelotão. Somente 3 pessoas acabam sobrando nesse
E isso seria o Azulin, Gord e Coco, que estava muito ferido. E vocês se lembram que o Azulin tinha muito inveja do Coco, e até mesmo uma rixa que não tinha terminado. Então ele, com toda a sua ganância, aproveitou que ele estava ferido e deu um fim de vez em sua vida. E como se já não bastasse tudo isso, ele utilizou a sua perna como forma de alimento, assim sobrando somente o Azulin e o Gord. Após de um tempo dos dois andando pela floresta, o Azulin acaba encontrando dois unicórnios isolados de seu grupo. Então, rapidamente, ele começa a atirar flechas e avançar neles, com o intuito de acabar com suas vidas. Só que o Azulin acaba sendo atacado pelas costas e é jogado monte abaixo, batendo diversas vezes a sua cabeça. Isso faz com que os dois irmãos acabem se separando. O Gord se perde na floresta e o Azulin é encontrado por soldados de outro batalhão. Não seria o de seu grupo, já que naquela altura do campeonato, todos os outros estavam mortos. Neste tempo, o Azulin é hospitalizado. Por sorte, ele tinha conseguido sobreviver à queda. No entanto, metade de seu rosto tinha sido desfigurado, e não seria mais possível salvar ele. Já o Gord, que tinha ficado na floresta, acabou encontrando aquele unicórnio ferido pelo seu irmão, e então começou a cuidar do mesmo. Isso já mostra que, além de ser completamente diferente do Azulin, ele também é diferente dos outros ursos, já que não caiu na doutrinação e lavagem cerebral feita pela igreja. Vocês se lembram que os generais do alto pelotão não estavam se importando com aqueles soldados. Eles queriam que um acidente acontecesse para que algo pudesse dar gás ao resto dos soldados. Mas algo melhor tinha surgido desse acidente. O Azulin, agora sendo o último restante do seu grupo, seria o homem que iria liderar os ursos para a vitória, já que ele seria um milagre divino por ter sobrevivido a tantos ataques de unicórnios. No entanto, eles não contavam com uma coisa: o Azulin não era uma pessoa controlável. Sua ganância não tinha tamanha, e após conquistar a confiança de diversos soldados, a sua primeira ordem foi que massacrasse generais do alto pelotão. Assim, somente ele seria o único líder do exército. Ele seria quem dita as regras e quem levaria os ursos para a Terra Prometida. Uma última guerra iniciada a mando do líder supremo Azulin. Só que ao invés de tentar conquistar o bosque, as ordens eram para botar fogo nele. Em sua concepção, o bosque não era mais um lugar sagrado. E se os unicórnios são invencíveis naquele lugar, então o lugar todo estará em chamas. A única opção que tinha restado para os unicórnios era saírem da floresta e atacar os ursos. No entanto, eles já estavam muito bem preparados, com barricadas, espadas e até mesmo canhões. Depois de uma guerra tão sangrenta, tudo estava praticamente acabado. Somente havia um unicórnio, e o Azulin não hesitaria em matar. O Gord, que estava tentando ajudar os unicórnios, surge na frente do seu irmão, e mesmo vendo todo desfigurado, o amor por ele não tinha mudado. Gord, ao ver o último unicórnio extremamente machucado, ele tenta fechar as suas feridas de alguma forma, mas já era tarde demais para aquilo. O Azulin não pararia com seu objetivo, mesmo que isso significasse acabar com a vida do seu irmão. Após isso, ele começa a comer a carne do unicórnio e beber o seu sangue, e de repente o corpo do unicórnio começa a se derreter e virar uma gosma preta, e em seguida ele absorve o corpo do Gord e do Azulin. Então, lentamente, ele vai se moldando e transformando no primeiro ser humano daquela terra. Eu acho incrível que mesmo grande parte da animação seja de um sentido literal, no final temos algo mais filosófico. Ao decorrer do filme, vimos que os irmãos eram opostos um do outro, como se fosse o Yin e Yang, o lado bem e o lado mal. Mesmo com todas as coisas brutais e traumatizantes que o Gord passou, o bullying do seu irmão, a perca de sua mãe e até mesmo a pressão social,
ele nunca deixou de ser uma pessoa boa. Já o Azulin, sim, ele passou por muitas coisas traumáticas, no entanto a diferença é que mesmo ele tendo várias chances de se tornar uma pessoa melhor, ou deixar os erros para trás, ele decidiu seguir o caminho da inveja e ganância. Você até poderia defender o Azulin, dizendo que realmente, após passar por tudo aquilo, não daria para ser alguém bom, mas no filme é mostrado que ele é ruim desde o seu nascimento. O seu irmão nasceu 2 minutos primeiro que ele. Isso fez com que ele já começasse a ver o Gord com um olhar de inveja, ou seja, o bicho era realmente ruim. No fim, a mistura do bem com o mal se torna o ser humano, que possui todos esses sentimentos misturados em seu corpo. Algumas pessoas tendem para o lado da bondade, já os outros não se importam e só praticam o mal. Mas a junção das duas significa ser um humano. Mas bem, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Mesmo que você tenha visto esse vídeo aqui, eu recomendo você assistir o filme, já que a experiência é completamente diferente. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que caso você goste de vídeos bizarros, perturbadores e até mesmo grotescos, você está no lugar certo. Muito obrigado aos membros e a todos que chegaram até o final. E é isso, eu vou ficando por aqui. Abraços e se cuidem.